vem através da advogada que esta subscreve, apresentar as alegações e justificativas de direito acerca das ocorrências apontadas pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando da análise das contas em exercício de 2010 do Executivo de Mairinque. Primeiramente, temos a consignar que a grande maioria dos apontamentos materializados pela fiscalização de contas, no relatório que instruiu o TC 2684-026-10, foram, quando da oportunidade do julgamento, desconsiderados por aquela Corte, dada a sua irrelevância, especialmente se confrontados com os bons resultados apresentados pela Prefeitura de Mairinque, quando da gestão do Sr. Denis Venere, conforme abaixo exemplificamos. Percentual aplicado na educação básica, 30,03%. Percentual do Fundeb aplicado na valorização do magistério, mínimo 60%, realizado 60,38%. Percentual aplicado na saúde, 24,94%. Percentual da despesa de pessoal, 48,36%. Percentual de investimentos, 8,31%. Regularidade nos recolhimentos ao regime geral da Previdência Social, sim. Atendimento à posição jurisprudencial, corte, quanto aos precatórios judiciais, sim. É certo que o único elemento que serviu de fundamento para a rejeição das contas anuais da Prefeitura de Mairinque no exercício 2010 está sendo questionado no âmbito do Poder Judiciário, conforme arguição de descumprimento do preceito fundamental, promovida pelo Partido dos Trabalhadores Brasileiros, PTB, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nessa seara, é de se considerar, inclusive, que o julgamento mais justo a ser proferido por esta Casa de Leis deveria aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da única questão que ensejou a rejeição das contas do exercício de 2010, a qual, revestida de efeito erga omnes e ex tunc, certamente vinculará toda sorte de decisões que vierem a ser proferidas nesse interim, ocasionando para aqueles que forem proferidas, em sentido contrário, a possibilidade de posterior anulação. Entendo, para que não se perca o direito de manifestação que nos foi franqueado, passaremos a expor nossas justificativas para cada um dos apontamentos materializados. No mais, destacamos que grande parte dos apontamentos tratam de equívocos formalísticos relativos ao projeto Aldesp, face à nova metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando do exame das contas do exercício de 2010, cenário em que ainda remanesciam junto aos órgãos jurisdicionados uma infinidade de dificuldades técnicas na sua implementação, precipuamente em razão das dificuldades enfrentadas pelas empresas desenvolvedoras de sistemas de informática. Por fim, como padronização, transcreveremos os registros efetuados em caixas de texto, com caracteres em negrito, seguidas das justificativas e textos complementares, quando necessários, em caracteres normais. A. Descumprimento nos princípios da transparência e do planejamento na elaboração do PPA, da LDO e da LOA. Senhores vereadores, objetivando conferir melhor estruturação à presente manifestação, optamos por esclarecer de forma mais contundente os pontos aventados no presente item, os quais serão todos abordados, de forma mais específica, nos próximos tópicos. Entretanto, preliminarmente, destacamos que a administração do município de Mairinque, quando gerida pelo Sr. Denis Venere, vinha sempre se pautando pela observância de todos os princípios que norteiam a atividade administrativa, especialmente aqueles que remetem à questão da moralidade e probidade, tanto que as contas dos exercícios de 2008 e 2009 receberam pareceres favoráveis pelo Tribunal de Contas do Estado. O presente apontamento constou daquele relatório de contas anuais, pois o agente de fiscalização que auditou a Prefeitura de Mairinque naquele exercício entendeu como inexistente no PPA e na LDO de 2010 os custos estimados e as metas físicas para os programas de governo. Impende consignar, entretanto, que tal falha foi satisfatoriamente esclarecida naquela oportunidade, quando evidenciou-se que, na realidade, tanto o PPA como a LDO do exercício 2010 do município de Mairinque continham os custos estimados e os indicadores e metas físicas.
O que ocorreu, senhores vereadores, foi que o diligente agente de fiscalização responsável pela instrução dos presentes autos não concordou com os critérios adotados pelo planejamento do município, por não ter utilizado do que chamou de quantitativos usuais, em nota de rodapé, número 1, das folhas 7 abaixo, transcrito. Abre aspas. As metas físicas dos programas de governo foram fixadas em unidades percentuais, não sendo indicados quantitativos mais precisos de aferição, quilômetro, metros quadrados, número de alunos, número de leitos, por exemplo. Fecha parênteses. O que dificulta a verificação da eficácia e contraria o princípio da transparência e a manutenção do sistema de custos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Fecha aspas. Senhores vereadores, o apontamento em textilha dá conta que um entendimento da diligente fiscalização, mas não há norma legal que defina como deve ser o critério de informação nas referidas peças de planejamento. Tanto assim, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aceitou todos os pacotes de informações das peças de planejamento do exercício de 2010 encaminhadas através do Sistema Eletrônico de Auditoria. O sistema Aldesp, como comprova o relatório ora apresentado quando dá oportunidade de defesa naquela casa, da defesa prévia, protocolizada na Prefeitura de Mairinque sobre o número de expediente TC 1851-009-11, cujos autos se encontram na posse dessa edilidade. Ou seja, o sistema Aldesp não demonstra nenhuma pendência junto ao Tribunal de Contas do Estado, no tocante às peças de planejamento do exercício 2010 do Executivo de Mairinque, pelo que o apontamento ora guerreado não merece prosperar. Letra B. Déficit de 4,5% na execução orçamentária. Alegou à época, a diligente fiscalização de contas a suposta ocorrência de déficit orçamentário na ordem de 8,66%, conforme planilha que abaixo transcrevemos. Segue anexo planilha demonstrando o que foi dito. Nessa diapasão, destaca-se o quanto relatado pela digníssima fiscalização, as folhas 14 daquele relatório. Abre aspas. O resultado geral da execução orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou em déficit do exercício correspondente a 8,66% da receita finalizada. Fecha aspas. Entretanto, senhores vereadores, analisando o balanço orçamentário do exercício de 2010, documento 02 de defesa prévia, protocolizado pela Prefeitura de Mairinque, sob o número de expediente TC 1851-09-11, cujos autos se encontram na posse dessa edilidade. Primeiramente, verifica-se que o valor correto da despesa executada foi de R$ 84.220.584,92, e não R$ 84.216.427,02, conforme mencionado no relatório da fiscalização. Outro assim, cabe destacar também que a despesa somente do Executivo de Mairinque foi de R$ 80.886.584,92, e consolidando com a despesa da Câmara Municipal de Mairinque é de R$ 84.220.584,92. Porém, conforme se verifica pela informação da fiscalização, o total de despesa apontado é de R$ 87.546.269,12, o que leva a crer que, por um lapso da fiscalização, a fiscalização somou 2 vezes a despesa da Câmara Municipal. Segue exemplificação do que foi dito acima, em tabela. Verifica-se também outro equívoco da fiscalização, uma vez que a soma entre a despesa da Câmara Municipal e da Prefeitura também não corresponde com o comparado no balanço orçamentário, que seria de R$ 87.554.584,92. Diante do quanto esboçado até o momento, conclui-se que a despesa da Câmara Municipal foi somada em duplicidade pela fiscalização, ocasionando assim o déficit de 8,66%.
Assim, senhores vereadores, por um equívoco da diligente fiscalização do Tribunal de Contas, que no exercício de suas funções, infelizmente apontou valores equivocados no caso em tela, o que culminou na conclusão de que houve um déficit maior do que o realmente existente. Esse fato, destaque-se, foi reconhecido pela Corte de Contas, bem como consta no próprio parecer número 02/2014 dessa Câmara Municipal, que apontou o percentual correto do déficit orçamentário, que à época seria de R$ 3.649.670,14, correspondente a 4,53%. Ou seja, apenas metade do déficit noticiado pela fiscalização, uma diferença considerável. Esclarecidos os equívocos e com o déficit real acima apontado, sem a duplicidade da Câmara Municipal, o patamar em que o mesmo se encontra é aceito pela Egrégia Casa de Contas, mudando completamente o panorama no caso em tela. Nesse contexto, temos a consignar que o déficit de 4,5% é considerado baixo para os padrões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme passaremos a demonstrar através de diversos julgados naquela casa, que aprovaram as contas anuais, mesmo quando atestados déficits bem maiores do que aquele apontado no exercício de 2010 para o município de Mairinque. Vejamos. Segue em anexo documentos do Diário Oficial do Poder Legislativo, comprovando o que foi dito acima. Parecer do Tribunal de Contas do município de Salesópolis, das contas de 2006, com um parecer favorável à aprovação. Documento da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, do ano de 2006, também com parecer favorável, com déficit de 3,5%. Documento da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, do ano de 2006, com déficit de 3,77%, também com parecer favorável do Tribunal de Contas. Documento da Prefeitura Municipal de Registro, do ano de 2007, com déficit de 6,39%, porém com parecer desfavorável à aprovação das contas. Em seu reexame, passa a ser parecer favorável à aprovação das contas. Ademais, urge destacar que o déficit de 4,53% comparado ao percentual de investimento naquele exercício, qual seja 8,31%, é praticamente a metade do que foi investido no município, no decorrer do exercício de 2010. Ou seja, a quantidade de investimento foi muito superior ao déficit ocorrido, demonstrando o excelente trabalho desenvolvido pela administração de Mairinque à época, que sempre se preocupou em manter as suas contas em ordem, controlando as despesas e receitas no decorrer do exercício. Nesse sentido, destacamos novamente o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segue em anexo documento demonstrando documento do Tribunal de Contas demonstrando contas da Prefeitura Municipal de Nipoã, exercício 2009, apresentando índices de aplicação de verbas no município. E que corrobora com o que foi dito acima. Diante do exposto, resta esclarecido que o déficit orçamentário está nos limites aceitáveis pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como foi evidenciado que o índice de investimentos superou em muito o déficit apontado, o que, aos olhos daquela Corte, também constitui fator suficiente para não manchar o julgamento das contas anuais.
Certamente, a Câmara de Vereadores do município de Mairim,